Ana Paula e o filhinho de 1 ano. E é noite, quando ela sai para passear com o filho. De repente, ela encontra uma mulher e começa a conversar. De repente, um carro chega. Ana Paula e o filho vão ser sequestrados. Ela há de aparecer e o filho também. Depois de 3 horas, o motorista de ônibus que está passando por ali vê o corpo e salva a criança. Há 2 hipóteses, segundo a família. A primeira é que ela teria tido uma discussão com um vizinho. A segunda hipótese é um ex-namorado. Mas a polícia não considera nenhum dos 2 suspeitos. Tudo vai acontecer aqui no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. A questão... Bota ali a imagem dos 2. A questão é: o que exatamente aconteceu? Por que mataram a moça e, não satisfeito, carbonizaram o corpo? E por que jogaram a criança dentro de um rio? Um rio, a criança de 1 ano ficou 3 horas no rio, ou por ali, e foi salva. Se não é a mão de Deus, põe no Cidade. A dor de um pai que perdeu a filha de forma trágica. Por muito pouco, o neto, de menos de 2 anos, também não morreu. Uma história de sofrimento e, até agora, nenhuma pista que leve à autoria do crime. Ana Paula, de 20 anos, foi morta após ter o corpo carbonizado. O filho da jovem viu a mãe ser morta. Mesmo sem ter consciência do que aconteceu, ele esboçou algumas palavras ao avô depois de ser resgatado. Foi queimada perto dele, porque ele fala fogo, fogo, tá muito assustado. Carro com película escura, ele não entra de maneira nenhuma, a não ser no meu. O bebê estava com a mãe no momento do crime. Pelo corpo dele estão diversas marcas da tragédia. O olho, ainda inchado, segundo Paulo César, é reflexo de uma agressão que o neto sofreu durante o dia em que tudo aconteceu. Ele faz gesto com a mãozinha, que alguém bateu no rosto dele. Os detalhes de um crime que aos poucos vão sendo conhecidos. Mas o ponto maior, que ainda intriga a família, é quem são os responsáveis pela morte de Ana Paula. Uma jovem que, segundo o tio, não tinha inimigos. Não tinha, para nós, não tinha inimigo nenhum. Ana Paula saiu de casa por volta de 9h30 da noite de domingo. Ela tinha o hábito de fazer isso. Levaria o filho para passear pelo bairro. Mas, naquele dia, algo chamou a atenção de vizinhos. A jovem seguiu com o pequeno por um trajeto que nunca passava. Naquela noite, Ana Paula saiu de casa com o filho, se arrumou, colocou uma roupa nova, tanto nela quanto nele, e seguiu para este parque, que fica bem próximo à casa onde ela mora. Segundo os pais dela, parecia que ela iria encontrar alguém, justamente por conta da roupa que estava usando. Ela veio até este local e, bem próximo à portaria, se encontrou com uma outra pessoa. Foi aí que, dias depois de tudo que aconteceu, um morador da região passava pelo local e contou isso ao pai da Ana Paula. Passou e viu a Ana Paula parada bem aqui, próximo à parede, discutindo com uma mulher. Até o momento, essa pessoa não foi identificada, mas o fato é que depois dessa discussão, um carro chegou e a Ana Paula, junto com o filho, foi levada para outro local. A mulher ainda não foi identificada. A polícia está à procura de câmeras de segurança que ajudem na investigação. O fato é que essa mulher não era conhecida no bairro. Nenhum morador conseguiu anotar a placa do carro que Ana Paula entrou. Tampouco ver se nele havia mais alguém. Mas os familiares da jovem não acreditam que a mulher tenha agido sozinha. Para eles, ela foi uma isca para atrair a vítima. Ela foi vista por volta de 11 horas da noite, em frente ao Parque Ambiental. E tinha uma mulher de cor morena conversando com ela. Conversando de longe, mas dando a entender que estava discutindo com ela, xingando ela, alguma coisa assim.
As investigações apontam que a Ana Paula foi trazida de carro para esta estrada, que fica na zona rural da cidade, a cerca de 10 quilômetros do ponto onde ela foi vista pela última vez. E foi exatamente aqui, nesta ponte, a única que corta a estrada, que tudo aconteceu. Bem acima deste rio, também o único que corta a estrada rural. A perícia apontou que foi neste local que tudo aconteceu. Antes de ter o corpo carbonizado, Ana Paula foi brutalmente agredida, inclusive com golpes de faca. Esses golpes acertaram esta região do corpo e foram esses golpes que tiraram a vida da jovem. Em seguida, o corpo dela foi jogado aqui, na lateral da pista. A gente vê que boa parte dessa vegetação está queimada. O corpo ficou aqui queimando, carbonizando por várias horas. Aqui também a gente encontra uma garrafa. Muito provavelmente foi nesta garrafa que o líquido que foi usado para atear fogo na vítima foi trazido até aqui. Depois de tudo, a perícia também apontou e a polícia suspeita que o corpo foi deixado ali. O filho dela, o filho da Ana Paula, estava vendo tudo acontecer. O suspeito ou os suspeitos pegaram a criança pelo braço e o trouxeram até esta outra parte, aqui bem mais à frente, que é a área mais alta da ponte. E as pessoas simplesmente jogaram a criança na água e por conta da correnteza ela foi levada e só foi parar porque conseguiu se segurar naquelas pedras. Um motorista de ônibus que passava pela estrada viu o corpo carbonizado e parou para ajudar. Ele usou o extintor de incêndio do veículo para apagar as chamas. Somente quando a polícia chegou ao local foi que a criança foi levada ao hospital. O neto de Paulo ficou na água, se segurando entre as pedras, por mais de 3 horas até a chegada do resgate. Nenhuma arma ou indício que leve à autoria do crime foram encontradas na região. Quem fez isso com ela não pode ser chamado de ser humano, porque mesmo se ela fosse uma criminosa, não justifica. Não justifica fazer o que fizeram com ela, não justifica. Os pais de Ana Paula esperaram e ligaram para a filha por toda a noite. Ela não tinha o hábito de ficar sem dar notícias. Na manhã do dia seguinte, pelas redes sociais, foi que eles ficaram sabendo que um corpo foi encontrado numa zona rural e que ao lado havia uma criança. Logo pensaram o pior. Aí a gente pegou, foi até a delegacia para saber o que tinha acontecido, quem era, e informando também na delegacia o desaparecimento dela, né? E aí foi aonde a gente ficou sabendo. A família quer respostas. Um crime brutal que permanece sem solução. Ana Paula engravidou enquanto se relacionava com um homem mais velho. Paulo era contra o namoro e todas as vezes que a filha pensava em se mudar para ficar com o homem, ele a proibia. Testemunhas afirmam que o casal brigava constantemente por causa da pensão do menor. Por ela moraria com ele, só que eu não deixava, porque ele não tem só essa criança, ele tem mais. Ele é irresponsável, você entendeu? Então, tanto que a mãe dele cuida do filho dele. O tio de Ana Paula faz uma revelação importante. Ele conta que existe a possibilidade de que a sobrinha estivesse grávida, mas ela não havia comentado nada sobre este assunto com a família. O que deixa a suspeita ainda mais estranha é que a jovem já estava solteira há vários meses, mas eles desconfiam que ela continuava se encontrando com o pai do filho. Existe a suspeita que ela poderia estar grávida, você entendeu? Se ela estava grávida, houve homicídio contra ela e contra o feto dela, que estava na barriga dela, que ela estava gerando. Ainda de acordo com a perícia, a região abdominal da vítima foi a mais atingida no corpo. O ex de Ana Paula vai prestar depoimento. Como existe a suspeita de que mais uma pessoa esteja envolvida na morte da jovem, pois para obrigá-la a entrar no carro e arrastá-la pela estrada, segundo a família, uma só pessoa não daria conta, a polícia está em busca de identificar a mulher com quem Ana Paula teria discutido na noite do desaparecimento. Dias depois do crime, algumas testemunhas contaram à família da Paula e também à polícia de que a jovem, a Paula, vítima,
teria recebido de uma vizinha diversas ameaças pelas redes sociais. Esta vizinha, que seria menor de idade, estaria inconformada com a beleza da Paula e por isso teria feito essas ameaças. Ameaçou inclusive tirar a vida da jovem. Veio aí, foi que o crime aconteceu. A Paula foi morta. Depois disso, as postagens na rede social foram todas apagadas. E essa jovem, essa vizinha, foi vista saindo de casa com várias malas e todos os integrantes da família. A polícia ainda não confirmou os suspeitos do crime, mas aposta na linha de ciúmes como motivação. O fato da suposta gravidez de Ana Paula também pode abrir o leque de suspeitos e motivação. Na casa da vizinha que teria ameaçado Ana Paula, não há ninguém. O ex-companheiro da vítima também não foi localizado. Aqui na porta do quarto da Ana Paula, onde ela dormia com o filho, alguns escritos, olha só, chamam a atenção. Rafael, que é o nome do filho dela, a data de nascimento, dia 20/4/2015. E aqui, uma declaração simples de amor ao filho. Meu filho, minha vida. Um quarto que ela cuidava com muito carinho. Não só a Ana Paula, como o seu Paulo, toda a família. Aqui, olha só, as roupas dela ficaram guardadas, como no dia que ela deixou a casa. Aqui as roupinhas do neném, tudo guardado da melhor forma possível. E assim vai continuar. Está aqui o seu Paulo, né, seu Paulo? Até mesmo para preservar um pouco da lembrança dela. Com certeza o senhor vir aqui e olhar isso tudo é muito triste para o senhor. É muito dolorido, né? A gente vê aqui não ter mais ela com a gente. E ela sempre cuidou com muito carinho dele, não deixa ele padecer, cuida certinho, banho, troca, mantém as roupinhas dele sempre organizada. Um pai que não suporta a dor pelo assassinato da filha. Um filho que nunca mais verá a mãe, morta de forma cruel. Eu não tenho o que faça para consolar a gente, não tem. O consolo que tem é ele com a gente. Ele está comigo, então o que está me dando força para continuar é ele. É ele ficando comigo e vai me dar força. É continuidade, né? É o que a gente tem dela. É a imagem dela que a gente tem. Pois bem, deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa, ou as pessoas, enfim, quem fez isso? Como é que alguém é capaz de pegar, vamos esquecer o dela só por um instante. Como é que alguém é capaz de pegar uma criança de 1 ano de idade, jogar no meio de um rio para a criança morrer afogada? A pessoa, né, jogou a criança no rio 1 ano de idade, não sabe nadar, pum, jogou, vai morrer afogada. Aí uma pessoa, vamos dizer que seja uma pessoa, só para facilitar o raciocínio, uma pessoa que fez isso vai presa, vai ser julgada. Tentar matar a criança não vai dar 10 anos de cadeia. Pois bem, no país que eu inventei, essa pessoa, no mesmo dia, se presa, fosse uma pessoa, sejam quantas fossem, está tudo provado, tá? Julgamento. Não é esse julgamento que só existe quando é alguém poderoso, que o julgamento, né, a favor do poderoso é rápido. Se for contra o poderoso, demora pro resto da vida. Só pensar um sujeito que tem 13 ações, que é o Renan Calheiros, no Supremo. A primeira, para ele virar réu, demorou mais de 7 anos. Mas, no país que eu inventei, povo igual a esse ia ser preso, julgado imediatamente, ia ser pena de morte. Mas isso no país que eu inventei. E no seu, Faraó? No meu também. Você vê que o ódio é tão acumulado que quem fez isso aí quis atingir a mulher e também a criança, o que ela representa. Você vê que o uso da faca é marca registrada dos crimes passionais, mas é facada na barriga. Isso quer dizer alguma coisa. Carbonizar o corpo se pretendia destruir qualquer identificação. É muito ódio acumulado, é muita inconsequência, é muita violência. Quem faz isso não merece continuar entre nós, mas de jeito nenhum. Também não. Também acho.